Olá, amados, abençoados. Eu me chamo Kátia, do canal Igreja Sem Paredes. E hoje, nesse dia de domingo maravilhoso, na Mansão Celestial. Aqui é a Mansão Celestial, onde nós estamos reunidos aqui numa nova etapa, com novos irmãos, né, sendo guiados pela espiritualidade, nessa visão de uma consciência bem mais expandida, né, a cada dia mais evoluindo, se expandindo. E nesse encontro aqui, me unindo a novos irmãos, apresentando para esse canal o irmão Pedro Augusto. Pedro Augusto. Isso. O irmão Pedro Augusto também é um irmão que trabalha nessa visão de expansão, trazendo a verdade do Espírito, a verdade que liberta. Então estamos nos unindo porque somos todos uma igreja, né? Uma igreja sem parede. E eu gostaria também de estar apresentando aqui o Paulo. Então estamos aqui juntos, né, Paulo, nessa nova etapa das nossas vidas, sendo direcionado pelo nosso Pai, né, junto com o nosso irmão Sananda Jesus, que primeiramente veio trazer a luz, e nós estamos dando continuidade, né, Paulo? Sim, com certeza, para nós é de grande valia. Sou feliz por estar aqui, maravilhado por esse grande recomeço, né? Que estamos ainda prosseguindo uma etapa que começou há muitos séculos atrás, ou novo, talvez né? Milênios. Tudo é novo. Tudo é novo. Então, para mim é de grande alegria, satisfação estar aqui, né, nessa mansão Nova Jerusalém. Você falou o nome? Mansão Celestial. Mansão Celestial. Então, para nós é motivo de grande alegria de continuar essa jornada espiritual, essa etapa de trabalho espiritual, de manifestar a luz da verdade àqueles que ainda estão na escuridão da ignorância. Isso, e agora nos unindo a Pedro Augusto, né? E eu gostaria também que você falasse um pouquinho de você, Pedro, para o nosso canal Igreja Sem Paredes. Sim, meu nome é Pedro Augusto, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu tenho 42 anos e eu entrei nessa área da espiritualidade, né, para trabalhar com a espiritualidade a partir dos meus 35 anos de idade. Foi quando o trabalho chegou para mim. Na verdade, eu levei uma vida completamente normal, totalmente normal, sem religião, né? Sem frequentar templo nenhum, né? Já entrei, né, em alguns templos religiosos, evangélicos e de outras religiões, mas mais como consulente, né, para conhecer e tudo mais, como convidado. Mas nunca trabalhei em templo religioso nenhum, né? Nunca busquei também trabalhar com a espiritualidade, né? Mas sempre tive a mediunidade, né? A mediunidade muito aflorada, muito forte. Inclusive eu tenho muitos desdobramentos conscientes, né? No caso, na religião evangélica chama de o arrebatamento do espírito, que é a mesma coisa de desdobramento, ou projeção da consciência, bilocação da consciência, viagem astral ou projeção astral, né? Tem vários nomes para identificar a mesma coisa. Então eu sempre tive esses desdobramentos conscientes, as experiências são muitas, eu tive muitas experiências. O que é um desdobramento consciente? Você é arrebatado em espírito, você vai para o plano espiritual e você vê muita coisa. Quando você volta para o corpo, você conta para as pessoas o que você viu, né, e tudo mais. Então eu sempre tive isso, né, e não sabia por que eu tinha essa mediunidade, né, tão forte e tudo mais. E a explicação só foi vir com 35 anos de idade. E aí foi quando o meu chamado aconteceu. Eu fui chamado para um trabalho espiritual e eu estou fazendo o trabalho espiritual, trabalhando até hoje, né? Eu tenho um canal no YouTube também, chamado Espiritualidade com Pedro Augusto, e lá eu falo de muitos assuntos espirituais. O meu canal é novo, tá? Ele foi criado agora em novembro de 2023, nós temos poucos dias de canal, então nós temos poucos vídeos ainda, né? Mas nós estamos gravando aí, né, vários vídeos, né? Vocês, se vocês quiserem visitar, vocês terão um pouquinho de conhecimento. Não sei muita coisa, né? Não tenho esse conhecimento estrondoso, mas eu acredito que
com o pouco que eu sei eu posso ajudar. Então eu estou trabalhando aí com a espiritualidade nessa parte mais de pregação, de falar, né? Falar bastante para orientar as pessoas espirituais, para estar ajudando as pessoas a expandir a consciência, a pensar de uma forma um pouco mais universal, mais universalista e cósmica, porque nós somos seres cósmicos, nós não somos habitantes de um planeta, nós estamos num planeta, nós somos espíritos imortais que viajamos pelo cosmos, pelo universo, cada hora estamos num lugar diferente, de acordo com o Criador, os planejamentos do Criador para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então nós estamos aqui para ajudar nesse conhecimento de expansão de consciência, de evolução espiritual, para ajudar as pessoas a saírem dessas amarras, né, de muita religião assim ortodoxa, aquela ortodoxia muito forte, conceitos castradores, né? A gente está ajudando isso para as pessoas levarem a sua evolução espiritual na tranquilidade, sem imposições, sem te obrigarem a fazer isso, aquilo ou aquilo outro, estabelecer que você tem que fazer isso. E não é bem assim que funcionam as coisas, né? Espiritualidade é suavidade, tranquilidade, é você evoluir na paz, sem fanatismos, sem separativismos religiosos, sem dogmas pétreos, né? Sem convicções inabaláveis, convicções inquebrantáveis. Nós temos que estar abertos sempre a conhecimentos novos, a expandir a nossa consciência de forma saudável, trazendo a união, né, de todas as religiões, né, de pessoas de todas as religiões, não precisa trocar de religião, você continua na sua religião, mas você se une a um irmão de outra religião, né, e vocês podem trabalhar juntos, mas sem precisar se fundir, sabe? Trabalhando juntos, cada um de acordo com os seus conhecimentos, não querendo impor a sua religião para o outro, respeitando a outra religião, mas não é porque as religiões são um pouco diferentes que não pode se unir, porque o próprio Jesus trouxe isso, a união entre todos, não separação. Então todos nós somos filhos de Deus, né? Não existe esse negócio, só é filho de Deus o fulano da religião tal. Isso aí é uma ortodoxia muito grande e uma visão estreita, uma ignorância muito grande de como as coisas funcionam no universo. Na verdade, todos são filhos de Deus. Deus cria todos com muito amor e Deus ama todos de forma igual, sem exceção. Ele não dá privilégio para um e para outro, ele ama todos igual, independente do seu nível evolutivo, independente da dimensão a qual o seu espírito esteja, se é uma dimensão inferior ou superior, ele ama todos igual, né? Então nós estamos trazendo isso para as pessoas levarem a sua evolução espiritual de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila, sem fanatismo, sem extremismo religioso, né, sem brigas uns com os outros por causa de convicções, né, de pontos de vista diferentes. Não podemos levar assim, vamos levar na suavidade, todos se amando, todos se respeitando e trabalhando juntos em prol de um mundo melhor. É isso que eu venho trazendo no meu canal e muitas outras coisas, muitos outros assuntos, né, que nós vamos falando aí e vamos crescendo juntos. Então, é a mesma visão nossa, né? A gente vai, no caso, desenvolvendo, né, dentro dessa experiência, porque todos nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Sim. Certo? Não tem nada de errado com a religião. O que tem de errado é a falta de informação, é a ignorância, né, é a escuridão. Então, quando a gente se encontra na questão de buscar alguma coisa que está faltando dentro da gente, é quando a gente é conduzido para alcançar uma melhor percepção de compreensão de como isso tudo funciona, o bem, o mal, luz, trevas, e a gente vai expandindo. Como o Pedro falou, não tem problema você ser da igreja tal, da igreja X, centro espírita, umbanda, candomblé, mas ali dentro você vai desenvolver o seu despertar, entendeu? Aí se tiver de você não fazer mais parte dali, isso acontece automaticamente, porque você vai se desenvolvendo, porque você vai desprendendo das crenças limitantes. Isso. Porque a ilusão está dentro de você. É nós que criamos essa crença. Sim. E tem um inconsciente coletivo. Ainda tem isso, Um inconsciente coletivo que foi criado por séculos e milênios de uma visão totalmente religiosa. Há muito tempo, desde as cruzadas, desde a época da Inquisição. Então esse inconsciente coletivo, com aquela forma de pensar, nós temos que entender que quando tem uma quantidade muito grande de pessoas pensando daquela forma, se cria uma egrégora
de formas-pensamento em volta do planeta inteiro, dependendo da quantidade de pessoas que estão naquela linha de raciocínio. E essa egrégora de formas-pensamento que ficam em volta do planeta influenciam toda a população que está vivendo naquele planeta. Acaba influenciando. Então, fica difícil de sair dessa forma de pensar. Se deixar, se não tiver uma intervenção do alto, isso vai perdurando por séculos e milênios e vai ficando para sempre. Então, a espiritualidade está sempre enviando pessoas, né, enviando espíritos à reencarnação para estarem trazendo informações um pouco mais expandidas, um pouco mais profundas da realidade, para que esse inconsciente coletivo, que muitas das vezes é muito pernicioso, ele venha sendo quebrado, né, esse Exato. sistema de crenças, e nós entrarmos num inconsciente coletivo, porque não tem como fugir disso, tá? É mais saudável, porque nós também podemos emanar formas de pensamento saudáveis, não só as inferiores, mas também as superiores, não só as ruins, mas também as boas. Então nós podemos criar uma egrégora em volta do planeta de formas de pensamento positivas, saudáveis, de amor, fraternidade, união, paciência, tolerância, compreensão. Se nós criarmos essa egrégora de forma de pensamento em volta do planeta, as pessoas serão influenciadas por essa egrégora. Sim. Só que é uma egrégora positiva, é uma egrégora boa, tá? Como acontece nos mundos mais evolvidos, ou seja, humanidades mais evoluídas do que a Terra, humanidades mais antigas, que já não são mais espíritos imaturos, são espíritos que têm muito mais, um controle muito maior da razão e das emoções e têm conhecimentos muito mais profundos da realidade do espírito. Tá? São espíritos, são seres extraterrestres de outros mundos mais evoluídos que já lá nesses planetas já não existe mais religião, porque não há mais necessidade de religião, não há separativismos, porque a verdade é uma só. E a verdade ali é para o planeta inteiro. Então todos estão inseridos numa única crença, tá? De uma forma expandida. Então lá não há separações de religiões, todos são unidos, porque já sabem como é que é a verdade no universo. E não tem por que ter separações. Acaba todo mundo pensando da mesma forma, já amadurecidos e com um conhecimento mais profundo, né? E a forma de vida nesses mundos fica mais saudável. É para esse patamar que nós estamos indo. Quando Jesus Cristo fala a Nova Jerusalém, essa Jerusalém é o planeta Terra, é uma nova Terra, um novo planeta, com seres humanos ali encarnados, muito mais evoluídos, muito mais amorosos, muito mais fraternos, um planeta onde não vai ter mais guerra, não vai ter mais doença, não vai ter mais desavenças, todos estarão unidos no mesmo propósito do amor e fraternidade, que é o reino do Cristo estabelecido dentro do planeta Terra. E aí tudo melhora. Inclusive, quando isso for estabelecido, será normal nós termos contato com seres de outros mundos, nossos irmãos cósmicos que estão aqui em cima, estão por aí. Não quer dizer que nós não estamos vendo, que eles não estão aqui. Suas naves não são vistas porque suas naves são feitas a densidade da matéria dessas naves extraterrestres é mais sutil. Então ela se torna invisível aos nossos olhos, porque o nosso corpo físico vibra numa frequência mais densa, mais pesada. Então nós só conseguimos enxergar aquilo que está vibrando na frequência dos nossos corpos físicos. O quê? Cadeira, roupa, parede. E esses seres não, eles estão vibrando numa outra frequência, numa frequência mais sutil, numa frequência mais elevada. Então nós não vamos enxergar as naves deles, a não ser que eles queiram se mostrar como tem acontecido. Sim. Se eles quiserem materializar, deixar mais denso a sua nave, inclusive os seus corpos, que muitas das vezes eles não são desencarnados. Então eu não consigo ver, são espíritos? Nem sempre. Muitos desses seres extraterrestres estão encarnados, mas os corpos físicos deles são mais sutis. Os corpos físicos deles, muitas das vezes, vibram na mesma frequência do corpo espiritual dos desencarnados daqui da Terra. Tá? E dependendo da evolução desses seres extraterrestres, a frequência deles é tão elevada, e os corpos físicos deles são tão sutis, que às vezes, em algumas situações, os corpos físicos deles são mais leves e mais sutis do que os nossos desencarnados. E os nossos desencarnados não conseguem enxergar seres encarnados desses mundos, de tão sutis que é o corpo físico deles. Se o corpo físico deles é sutil, imagine o espírito deles como é que não deve ser. Se já não consegue enxergar o cara encarnado, imagina ele desencarnado. Entende? Então nós temos que entrar nesse entendimento e começar a expandir nossa consciência,
Por quê? Porque do lado de lá fora, é muito mais do que a gente possa imaginar. Nós estamos dentro de um planeta de 13 mil e poucos quilômetros de diâmetro, isso não é nada no universo. E nós acharmos que nós somos os únicos seres inteligentes no universo é uma ignorância muito grande, porque Jesus disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Essas moradas são os planetas, são as dimensões que estão conectadas a esses planetas, porque as dimensões se interpenetram e uma influencia na outra. Tá? Então, o que nós temos que entender? Ah, mas uma sonda da NASA foi no planeta Marte e não achou vida inteligente. Claro, a sonda da NASA, o material que é feito a sonda, é feito da matéria bruta daqui. Os seres lá vivem numa frequência e a matéria lá, a densidade da matéria das suas máquinas, das suas residências e tudo mais do planeta Marte, por exemplo, ela vibra numa frequência muito mais sutil. Então, a aparelhagem daqui da Terra não vai captar, não vai conseguir filmar uma coisa que é invisível para aquilo ali. Mas não quer dizer que lá não está. Então nós temos que ter essa consciência porque nós estamos entrando num outro patamar consciencial. Nós estamos entrando num outro nível evolutivo, isso já está em andamento, Deus não faz nada de forma abrupta, isso leva um tempo, porque Deus faz tudo com ordem e decência, mas isso já está em andamento e nós já estamos no meio desse caminho. Tá? Então nós temos que entender isso, que os nossos corpos físicos vão mudar. No início do 4º milênio, ou seja, no início do ano 3000, nossos cérebros serão maiores, nossos corpos serão mais longilíneos, nossos órgãos digestivos serão desativados, porque a nossa alimentação já não será mais sólida, a nossa alimentação será muito menor, menos vezes durante o dia, e a nossa alimentação será mais pastosa e muito mais saudável, líquida. Nós não precisaremos ficar comendo muita comida, muito sólido e tudo mais. Nossas faculdades psíquicas e parapsíquicas, paranormais e mediúnicas estarão muito mais afloradas e nós teremos contato com o plano espiritual diretamente, porque as nossas faculdades mediúnicas e paranormais estarão muito mais fortes. Nossas intuições e inspirações do plano mais alto, nós vamos captar tudo isso de uma forma muito mais forte. As 12 hélices do nosso DNA, do perispírito, estarão ativadas. E isso modifica muita coisa. Nós seremos seres mais evoluídos, nos reconheceremos como seres cósmicos, universais e espíritos imortais que nós somos. Então nós temos que entrar nesse novo patamar de nível de consciência, porque isso está a caminho. Nós temos que abrir a mente. Nós estamos num planeta de 13 mil quilômetros de diâmetro. É muito pouco. Tem planetas no universo com 100 mil quilômetros de diâmetro, com vida inteligente. Nossos irmãos. E nós já encarnamos em outros mundos. Nós não somos provenientes aqui da Terra. Nós estamos na Terra. É que nós estamos num esquecimento muito profundo da reencarnação. As nossas doenças psíquicas, nossas doenças emocionais, são externadas no nosso dia a dia. Inclusive, resquícios de vida passada são externadas e eclodidas na vida atual. Nós demonstramos quem nós somos o tempo inteiro. Nosso jeito. Tá? As faculdades do nosso espírito. As nossas características. Então nós temos que começar a abrir a mente e entender que a coisa é muito maior do que se imagina. Nós temos que começar a enxergar Jesus Cristo como um ser cósmico, um espírito extremamente evoluído, de alta envergadura, muito mais antigo do que a gente. E temos que parar de ver Jesus Cristo dessa forma religiosa, como se ele fosse Deus. Jesus não é Deus. Jesus é criatura. Jesus é filho. Jesus é espírito como todos nós. Ele só é mais velho e mais experiente, com muito mais conhecimentos e mais evoluído. Apenas isso. Temos que parar de idolatrar Jesus como se ele fosse um Deus. Ele é irmão, mais velho, mais experiente. Existem espíritos no universo muito mais antigos do que Jesus Cristo, porque Deus cria de toda a eternidade e Jesus não existe de toda a eternidade. Deus cria de toda a eternidade. Então tem espíritos que Deus criou que são muito mais velhos do que Jesus, muito mais evoluídos, e com uma frequência muito mais elevada, com uma quantidade de conhecimento que para Jesus é incompreensível, porque são espíritos muito mais velhos do que ele, com muito mais conhecimento. Não estou dizendo que Jesus não é evoluído. Jesus tem uma evolução estrondosa referente ao planeta Terra. Estrondosa. Mas nós temos que abrir a mente e entender que tem espíritos muito mais evoluídos do que ele. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, outros espíritos também podem se tornar um com o Pai. Não é privilégio dele. Nós tivemos vários aqui encarnados que foram um com o Pai. Siddhartha Gautama, Akhenaton, Allan Kardec, Chico Xavier e outros. Zoroastro. Sim. Muitos outros. Os profetas.
da Bíblia, muitos dos profetas eram ali a reencarnação de espíritos evoluidíssimos. Eles falavam naquela linguagem bíblica porque era de acordo com aquela época, eles falavam na linguagem daquela época. Se esses profetas estão reencarnados hoje na Terra, eles vão falar com uma linguagem muito mais científica, muito mais profunda da realidade do espírito. Eles vão falar com uma linguagem atualizada. Atualizada. Precisamos entender que na Bíblia muita verdade foi retirada de acordo com os interesses daqueles que a escreveram. Nós não podemos pegar aquilo como uma realidade absoluta. Tem muita verdade ali? Tem, mas cuidado com as interpretações, porque aquilo foi escrito de acordo com a cultura daquela época. Nós não podemos trazer as interpretações ao pé da letra com a cultura daquela época para os dias de hoje. Nós temos que abrir a mente, porque a verdade, ela precisa ser atualizada, e ela está sendo, para o nosso crescimento e evolução e para a nossa paz de espírito. Entende isso? Entendo, eu falei para vocês que ia ter novidade. Se lembra, Paulo, quando você me ligou e eu nessa nova etapa, no silêncio, até eu tinha dado um tempo com o canal e agora eu estou retornando com o canal e antes de retornar e retomar o canal, eu estava nessa busca, nesse me encontrar. Se encontrando, sim. Se encontrando. Você sentia que faltava alguma coisa? Tá. Eu nasci e fui criada dentro do sistema religioso, ali com aquelas crenças limitantes, com os condicionamentos, mas sabia que alguma coisa estava faltando. Então, a espiritualidade vai nos conduzindo para essa maturidade, porque é tempo de crescer, entendeu? Então, aí quando me deparei com essa realidade, e aos poucos foi abrindo a minha mente, uma das coisas que você falou aí, Pedro, que na casa do meu pai há muita morada. Sim. Eu ficava assim, o que ele... Você lembra disso que eu falei com você? Né? Paulo... eu até usei essa palavra para dizer para você, na casa do meu pai há muitos morados. O que você pensa em relação a isso? São nossos irmãos extraterrestres, né? Existem várias outras moradas e você até ficou meio impactado, né? Porque você ainda estava naquela visão ainda um pouco limitada do sistema que nós fomos moldados, né? Interessante. No caso. Eu quero aproveitar e fazer essa colocação. E quando Deus me trouxe para esse entendimento mais aguçado, mais ampliado, né? Isso foi nesse ano de 2023, foi em janeiro mais ou menos. Foi em janeiro. Quando a Kátia me comunicou, né? Algumas passagens que ela estava tendo de conhecimento acima da sua meta anterior. Quando ela falou assim, Paulo, existe vidas além dessa nossa vida, existe outros planetas. Tem planeta que existe vidas, comércio, existe condução, existe biblioteca. Aquilo me deu um estalo assim, parece que eu assim, opa, agora está na hora de eu abrir a chave da expansão mental dele. Eu senti assim como fosse um impacto. Foi uma explosão. Uma explosão mental assim para mim. Eu fiquei assim, gente, eu tinha uma suposição que tinha vida além dessa nossa galáxia, da nossa esfera visível. Mas assim, é muito estranho ter vida em outros lugares. Sim. Aí quando Deus me pegou de jeito, assim, a espiritualidade me jogou diante da realidade dos fatos. Eu comecei então a ler, buscar vídeo. Aí quando logo então entrou o canal do Pedro, aí eu comecei então a buscar, e Deus logo me inspirou para me comprar o livro de Allan Kardec, Mundo dos Espíritos. E no segmento que eu vivi, né, como pastor, né, lá Assembleia de Deus e outros segmentos igual, não tem essa visão de reencarnação, não acreditam. Se ouve falar, se conhece, mas não acreditam. Vidas antes ou depois. 3, tá? Vidas antes ou depois da morte. Eu mesmo, para mim, isso era obsoleto, isso era inaceitável, irreconhecido. E de repentemente deu essa ampliada na minha mente, essa guinada toda. Então eu comecei então a entender de uma forma mais ampla. Aí eu comecei então a juntar, né? ET, extraterrestre. Assim, tem irmãos aí além dessa vida física que eu não imaginava que existia. E logo passo a conhecer, né, a verdadeira vida espiritual do nosso irmão mais velho, Sananda, que tomou o nome de Jesus de Nazaré, num corpo limitado, que trabalhou por 33 anos apenas. Então, aí eu começo a entender
que a gente precisa cada vez mais estudar, cada vez mais se informar, evoluir. Porque a evolução ela não tem fim, ela começa e não termina. Não fala evolução assim, quando você fala evolução, para as pessoas que estão naquelas crenças limitadas, né? Essa palavra não existe, não pode existir, não tem evolução. Então por isso que a mente acaba se condicionando, se limitando. Pois é. Aí quando a gente traz uma informação que realmente é de expansão, aí que a coisa fica mais ampla. Eu quero aproveitar esse gancho, que eu estou aqui esperando o momento de eu fazer um pequeno comentário sobre esse tema Igreja Sem Parede, inclusive que dá título ao canal da nossa irmã Kátia Barbosa. E isso já vimos, né, comentando esse tema desde o nosso anterior conhecimento. Nós frequentamos, né, um segmento chamado Crescendo em Graça. Crescendo em Graça, que também já é um pouco assim eu vejo como uma evolução. Entendeu? Que nós saímos de um sistema muito mais condicionado, limitado, para um ministério na qual abriu muito mais ainda as nossas mentes. Entendeu? Abriu muito mais ainda as nossas mentes. Então isso foi fazendo com que as portas começaram a abrir para nós. Então a minha mente começou a expandir tão grande que eu estava querendo abraçar o mundo. Né? Abraçar o mundo e quebrar mesmo essa barreira que nos separa, né? Às vezes eu ficava cantando louvores dentro da igreja que remete a essa união e eu nunca via. Você não via a união, não, né? Não via. Você via muita separação. Muito. Muita disputa. Exato. Muita inveja, né? Então ganância. Isso fez com que eu começasse a trabalhar, né? E essa libertação dentro de mim, e eu entrei nesse deserto, me afastei de tudo e de todos para trabalhar e abri a minha mente para tudo. E foi a questão de criar esse canal Igreja Sem Paredes, por causa dessa libertação mesmo que acontece, quebrar mesmo as paredes. Então, aproveitando aqui a palavra da nossa irmã Kátia e dando prosseguimento ao assunto, Igreja Sem Parede, ela dá logo um entendimento de quebrar a barreira do preconceito, a barreira das divisões. Os paradigmas, os paradigmas que dividem. Você vê que os segmentos religiosos evangélicos, seja ele de todas as ramificações, vive separado, dividido, subgrupos aqui, grupos A, B, C e D, e se como Deus é um só. Aí começa a ditar regras, conduta, sistema, como eu conheço de várias igrejas, que aqui não podemos usar roupa desse tipo, não pode usar calça esporte, porque é contra a doutrina. Cria esse estatuto interno, condicionando as pessoas a um entendimento retrógrado, atrasado, medíocre, fora de lógica, e estagna as pessoas num entendimento totalmente paralisante. É uma frequência de divisão. Então eu mesmo, a minha história, pegando do princípio, que eu não cheguei a pegar logo como ela me antecedeu a oportunidade, eu comecei a trabalhar com 12 anos na obra de Deus. Minha mãe fundou um trabalho em casa, que Deus mandou ela fundar um trabalho de oração, parecido com esse nosso trabalho assim, mas não é tão igual. E eu comecei a trabalhar com a minha mãe, só cantava. Deus me usava através do louvor. Esse irmão, Paulinho, eu tinha 12 anos de idade, eu comecei tocando cavaquinho, que é instrumento pequenininho. Tira um corinho para essa irmã aqui. O que Deus fala com ela? Eu parava, começava a tocar nas cordas, vinha na minha mente, e eu falava, era certinha a vida da pessoa. Eu tinha já música já conhecida, hinos antigos, corinhos antigos, de acordo com as pessoas, Deus me dava a mensagem. E eu fui desenvolvendo. Quando eu, 14 anos de idade, comecei a tocar na igreja, profissionalmente, eu tocava em casa. E com 15 anos comecei a assumir cargo de grupinhos de jovens. O pastor começou a ver meu desenvolvimento, a minha desenvoltura. E então fui crescendo. Aos 24 anos de idade fui levado ao diaconato. É o primeiro cargo, né? Como fosse um sargento do exército, o primeiro cargo que se usa, o cabo, né? E fui chegando, fui subindo. Na fase dos meus 30 e pouco, mais ou menos, fui levado a evangelista. E na base de 39 anos, mais ou menos, fui levado a pastor, né, já em outro campo. E vim de lá para cá, trabalhando, mas sentindo que eu precisava de uma expansão maior, um entendimento maior. Tinha coisas que eu queria saber, não entendia. Que você não encontrava ali, encontrava. Via para a Bíblia, eu procurava os meus líderes. Isso aqui, não.
Isso aí é mistério. É mistério, é economia divina. É mistério. Tem coisas quando a pessoa não consegue responder, ela não tem conhecimento da situação, ela não sabe, aí ela fala que é um mistério. Porque na verdade ela não tem o conhecimento daquela pergunta que você fez para ela. Assim como o Pedro estava falando que a Bíblia foi um livro que foi alterado em vários fatores, foi escrito para uma geração antiga. Tem um versículo que está no livro de Deuteronômio 29, versículo 29, que está escrito assim, em duas palavras: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as reveladas para nós e nossos filhos. Eu fico meio de pé atrás com esse texto, porque ele leva a gente a pensar numa limitação. Não, você não pode ir além disso, porque não é permitido. E Deus nos deixa um livre acesso a entender, a cogitar, a pesquisar, a indagar sobre ele, sobre a sua divindade, sobre a sua capacidade. E esse versículo parece que ele foi manipulado. Dá uma impressão, não vou dizer que seja real, pelos escritores da época, os tradutores, dá uma impressão que você não pode ir daqui além do mais. Inclusive, Paulo dá uma passagem que não venhamos saber mais do que convém. Não parece que alguém tentou nos privar de evoluirmos, de irmos além da nossa capacidade limitada ao mesmo tempo? Aí eu comecei a pensar comigo, alguma coisa na Bíblia tem hora que me dá a entender que manipularam, adulteraram, mexeram. Então, resumindo aqui a conversa, a Igreja Sem Parede quebra todo esse sistema de limitações. E o nosso propósito, é expandir. E nós estamos aqui na ideia de universalismo. Esse é o ponto principal do nosso assunto. É a conversa crucial, que Deus tem para nós, juntar as igrejas, unir as pessoas, unir as religiões, para que acaba com quebra esse preconceito, essa barreira de divisão. Então, que se resume numa palavra, Igreja Sem Parede, que dá tema ao canal da nossa irmã Kátia Barbosa. E isso eu fico muito feliz. E Deus já está trabalhando nessa situação de tirar o seu povo dessa barreira de divisão. Essa ignorância. Ignorância religiosa, Santa ignorância. Sim. Não é isso, Nós temos que entender o seguinte, que nós somos seres cósmicos e existe um universo aí fora. Aí vou perguntar, por que as naves não descem e não se mostram? Gente, vamos botar a cabeça para raciocinar. O que vai acontecer se uma nave extraterrestre descer aqui? Um pânico geral. Vai ter gente que vai se suicidar. Vai ter gente que vai venerar os extraterrestres como deuses. Vai ter gente que vai querer exortar os extraterrestres e vai querer dizer que eles são demônios. Vai ter gente que vai idolatrar os extraterrestres. Vai ter gente que vai achar que eles estão descendo para dominar o mundo, porque os nossos filmes condicionaram a humanidade a isso. Exato. Vocês percebem os nossos filmes que tem extraterrestre e sempre o extraterrestre desce para dominar o planeta Terra. Aí isso condicionou a mente, as pessoas foram influenciadas por isso e achando que os extraterrestres vão achar que ele vai dominar o planeta. E não é, porque muitos deles são extraterrestres benevolentes e eles querem mais nos ajudar a evoluir. Então eles não vão descer para dominar o planeta, eles vão descer para nos ajudar. Eles são nossos irmãos. Então não está no momento. A humanidade desse planeta não está preparada para um contato direto com seres de outros mundos. Só quando ela estiver mais amadurecida, é claro que tem um contingente aqui na Terra, uma certa quantidade de pessoas que já estão preparadas para esse contato. Mas é uma quantidade diminuta. A maioria não está preparada. Então nós temos que entender o seguinte, que nós achamos que nós somos os únicos seres inteligentes no universo é uma ignorância muito grande, mas também é uma vaidade e um orgulho muito grande de achar que só nós somos inteligentes, achando que Deus criou o universo só pra gente. Entendeu? Ele não criou o universo só pra gente. É pensar pequeno, gente. Eu mesmo já tive contato com vários seres de outros mundos, desde pequeno, desde criança. Já fui levado em desdobramento para dentro de naves. Já tive contato com seres extraterrestres de raças diferentes. Fiquei frente a frente com eles, desdobrado. Tá? Então, não é sonho. Muita gente vai me chamar de maluco, vai dizer que foi um sonho, vai dizer que eu sou esquizofrênico. Não é. Tá? É a realidade. Os dons espirituais que falam nas igrejas pentecostais, os dons espirituais são nada mais, nada menos do que mediunidade. Exato. Mediunidade. Tá? Um pastor, quando o Espírito Santo do Senhor desce sobre ele e fala através dele, aquilo é nada mais, nada menos do que a incorporação de um espírito.
ou a canalização, ou uma irradiação intuitiva, ou um acoplamento áurico. O que é o acoplamento áurico? O espírito se acopla na aura do médium. E quando o médium perde a consciência, ele traz a mensagem, depois quando a mensagem vai embora e o Espírito do Santo Senhor vai embora e ele não lembra, é nada mais, nada menos do que uma incorporação completa. O que é uma incorporação completa ou superincorporação, ou uma incorporação sonambúlica? É quando o espírito do médium, ou seja, do encarnado, é desdobrado pelo espírito desencarnado, ele aplica passes magnéticos nesse médium, ele sente sono, e ele é desacoplado do corpo, e o que separa ele do corpo é um cordão de prata, tá? Que é o que liga o espírito do médium ao corpo físico. Tá? Ele liga, na verdade, o perispírito ao corpo físico, né? Que é o corpo astral do médium. Então, o médium está desdobrado do corpo, arrebatado em espírito, e ele pode estar ali naquele ambiente, ou ele pode estar em outra dimensão muito longe, ou dentro de uma nave. E aí o espírito desencarnado se liga ao cordão de prata do médium, trazendo uma informação, que ele pode trazer até mesmo numa língua que o médium não tem conhecimento, porque ali é uma incorporação total, e o espírito está trazendo a mensagem para quem ele quer trazer. Até a voz do médium muda. E os conhecimentos, o espírito traz um conhecimento que o médium não tem. Né? O que isso quer dizer? Que ali é uma incorporação total. E existe a incorporação consciente. Qual é a incorporação consciente? O médium está incorporado com um espírito, que em algumas religiões diz que é o Espírito Santo do Senhor, mas ele não perde a consciência. Então o espírito faz o quê para trazer a mensagem? O trabalho ali é em conjunto, do médium com o espírito. A mensagem não é toda do espírito, tem a participação do médium também. Então o espírito ele vai falar na linguagem, com vocabulário que está dentro do arcabouço mental do médium. Se o médium só estuda a Bíblia, o espírito desencarnado às vezes nem é um espírito evangélico, é um espírito desencarnado que é um espírita ou um bandista. Tá? Então ele vai usar o vocabulário que está dentro do arcabouço mental do médium. Então ele vai falar daquela forma totalmente evangélica. Por quê? O médium só estuda a Bíblia e ele tem aquela linguagem toda evangélica. Então o espírito desencarnado que está acoplado nele, ou irradiando os pensamentos nele, ou num acoplamento áurico, ele vai falar com a linguagem do médium. O médium pode falar incorporado ali, dizendo seu Espírito Santo do Senhor, ele vai dizer incorporado, às vezes ele vai falar com um pouco de erro de português. E às vezes o espírito desencarnado que está incorporado nele não tem um português pobre, ele é muito culto. Mas por que então que a mensagem sai com erros de português? Porque o espírito desencarnado encontrou um vocabulário dentro do médium muito pobre. Quem está falando errado é o médium, não é o espírito. Ele está totalmente consciente, ou seja, essa incorporação ela é anímico-mediúnica, ou seja, tem a mediunidade, mas também tem o animismo do médium. O que é o animismo? É a manifestação do espírito do próprio médium, ou seja, a manifestação dele. E então o espírito que está incorporado está sujeito a todo o perfil psicológico do médium, a todo o conhecimento que ele tem, os sistemas de crenças que o médium tem, as convicções que o médium tem, o padrão emocional que o médium tem. Então ele está sujeito a tudo isso que interfere na hora da comunicação. Às vezes o espírito é um espírito calmo, tranquilo, e a mensagem sai com o médium gritando e tudo mais. Na verdade, quem está gritando ali não é o espírito, é o médium. Não é o Espírito Santo do Senhor que está gritando, é o médium. E às vezes também o médium se deixa levar pela emoção, a empolgação, porque está sendo usado, porque tem gente que fica muito empolgada quando é usada e acaba gritando, falando alto, até mesmo para chamar mais a atenção das pessoas. Nem é o espírito, é o médium que está fazendo isso, que ele quer chamar mais atenção. É o animismo dele que está em ação. Ou seja, que na igreja evangélica chama de profetada. Tá? O espírito está até ali, mas o animismo do médium está mais forte. Está mais forte do que o mediunismo. O mediunismo está um pouco mais fraco. E o animismo dele está um pouco mais forte. Então nós temos que adquirir maturidade mediúnica para quando acontecer uma manifestação dessa, está tudo equilibrado. O animismo do médium e o mediunismo equilibrado, para que o nosso animismo não fale mais alto do que o nosso mediunismo, senão nós interferimos na comunicação. Então nós temos que estar equilibrado para que o Espírito Santo do Senhor nos use de uma forma equilibrada, adquirir maturidade. Entendem como é que funciona? E isso vai muito mais profundo. E quando um profeta, ou seja, um médium ou um profeta, que só muda o nome, é a mesma coisa, quando ele traz uma mensagem
sabendo que não tem espírito nenhum ali, e ele mesmo diz que eu estou incorporado, então o Espírito Santo do Senhor está sobre mim e na verdade não está coisa nenhuma, o nome disso é mistificação, ou seja, é uma mentira. O médium, o profeta, sabe que não está incorporado, mas ele finge que está incorporado para trazer uma mensagem, para se mostrar, para aparecer, para dizer que está sendo usado por Deus, para todo mundo ficar venerando ele, idolatrando ele, ficar paparicando ele quer ficar famoso, ou então ele quer tirar um proveito daquilo ali, ele quer ganhar dinheiro em cima daquilo. Isso é mistificação. Quando desencarnar, se ficar fazendo isso o tempo inteiro e desencarna fazendo essas coisas, quando chegar no plano espiritual, vai responder por isso, perante as leis divinas, porque a mistificação é crime no plano espiritual. Você não pode mentir uma incorporação, porque você vai responder isso perante Deus. Então nós temos que pensar muito antes de realizar uma mistificação, uma mentira, tá? Em benefício próprio, porque isso é ego. E Jesus não ensinou isso. Jesus diz que a gente tem que ser humilde e não temos que ter interesses próprios. O trabalho espiritual tem que ser feito de coração. E você não pode ter sede de ficar famoso, vaidoso. Se entrar vaidade, se entrar ganância, querendo ganhar dinheiro com o trabalho espiritual, enriquecer com o trabalho espiritual, aí já não é mais o Espírito Santo do Senhor. Aí o Espírito que vai te usar é um Espírito das trevas, que vai se fazer passar por o Espírito Santo. Tá? E você vai achar que está incorporado do Espírito Santo e você está incorporado por um Espírito trevoso. Porque você entrou em sintonia com ele a partir do momento que você ficou ganancioso, que você ficou vaidoso, que você ficou orgulhoso, arrogante, você entra em sintonia com o Espírito das trevas. Porque no universo, semelhante atrai semelhante. Isso é uma lei do universo e não tem como tirar. Semelhante atrai semelhante, os afins se atraem. Então não adianta você se batizar nas águas, levantar falando em línguas e aceitando Jesus como seu único suficiente Salvador, se o seu interior está podre. Se o seu interior não condiz com os ensinamentos do Cristo. Então não adianta se batizar e aceitar Jesus. Se você ficar ganancioso, vaidoso, prepotente, arrogante, quem vai te usar não é o Espírito Santo do Senhor, não. É o Espírito Santo do inferno. Tá? O batismo e o aceitar Jesus não vai te salvar, não. O que vai te salvar é a sua conduta. É o que você tem aqui dentro. É o que habita no seu coração e na sua mente. No seu cérebro. Os seus pensamentos definem as suas companhias espirituais. O que você pensa e o que você deseja define as suas companhias espirituais. O que você está pensando e desejando? O que você vem desejando? Quais são os seus planejamentos? Deus às vezes fala, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus planejamentos não são os seus planejamentos. Por quê? Porque você está planejando de acordo com o seu ego inferior, de acordo com a sua ganância. E Deus não é ganancioso. Deus não tem ego inferior. Deus não é materialista, Deus não é orgulhoso, não é arrogante, muito pelo contrário. Então os seus pensamentos não estão sendo os pensamentos de Deus, mas você diz que é um ungido do Senhor, você diz que é um servo do Cristo, mas o que habita o seu interior está totalmente diferente do que o Cristo ensinou. Lembrando que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. O que são nuvens de testemunhas? São demônios, não. São espíritos de seres humanos desencarnados, da luz e das trevas, porque aqui no planeta Terra tudo se mistura, que aqui nós temos vários níveis evolutivos, está tudo misturado aqui, anjo com demônio. E eles estão vendo todas as suas atitudes, inclusive os espíritos ouvem os seus pensamentos, porque tem gente que não sabe bloquear os pensamentos e os pensamentos de muitas pessoas são totalmente permeáveis. Totalmente permeáveis. Então você acha que está pensando e ninguém está te ouvindo? Os encarnados não estão te ouvindo, mas os espíritos estão ouvindo todos os seus planejamentos, como se você estivesse falando. Assim como o seu campo áurico está cheio de criações mentais que te entregam, que te condenam. Criações mentais que você criou. Né? Formas de pensamento que estão na sua aura que definem o que você está pensando. E tem espíritos que conseguem ler a tua aura toda e sabem o que você está pensando. Assim como pela tonalidade da aura, ele consegue também saber qual é a emoção que você está num momento de raiva, ou ódio, ou de desejo de alguma coisa, ou desejo sexual. A cor da sua aura muda. E os espíritos desencarnados sabem o que você está sentindo. Ou seja, não tem como mentir também o que você está sentindo para alguns espíritos. Então nós temos que pensar nisso, porque a hipocrisia ela é a doença do século. Né? A hipocrisia é a doença do século. Né? Então, Jesus disse, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas não vai entrar no reino dos céus, não vai entrar não. Aparta-te de mim que não vos conheço, porque Jesus está vendo tudo. Não adianta mentir.
Jesus está vendo tudo. Tá? Então, nós temos que começar a mudar a mente, porque pode ser que seja a sua última chance encarnatória aqui na Terra. E você pode estar trazendo essa ganância, esse orgulho, essa arrogância, essa sede de poder, de dominar e de voz de comando, de muitas vidas. Às vezes você está trazendo isso de outros mundos, porque lá você foi um dominador, um tirano, né? Você foi um ditador e sedento de poder e está trazendo tudo isso agora para a Terra, porque está tudo impresso no seu espírito. Você não lembra, porque você está encarnado, mas está tudo ali no seu corpo mental inferior. Porque o seu corpo mental inferior é onde estão todas as informações da sua trajetória imortal. Está tudo ali, registradinho, detalhe por detalhe, como arquivos mentais ou arquivos quânticos. Está tudo ali, tá? Nos seus registros akáshicos. O que é um registro akáshico? Akasha. Akasha, o éter, toda a informação que há no éter. Palavra sânscrita, gênero masculino. Akasha, registros akáshicos, está tudo ali. Não tem como mentir. A sua identidade energética, a identidade do seu espírito, está ali. Ali mostra quem você é. Não adianta trocar de corpo. O espírito continua sendo o mesmo. E outra, desencarnou, ninguém vira anjo. Desencarnou, você continua sendo o mesmo. Não tem essa de desencarnou e vai para a glória. Vai para a glória como? Ganancioso? Orgulhoso? Arrogante? Prepotente? Como que vai entrar no reino dos céus assim, se lá só entra quem é amoroso, humilde, quem não é materialista, quem renuncia a sua vida para servir a Deus? Lá só entra esses. Lá não entra gente arrogante, prepotente, orgulhosa, não. Vai para dimensões inferiores, que muitos chamam de inferno, quando na verdade são dimensões de vibrações extremamente densas, porque quando você desencarna, você não tem mais um corpo físico para te segurar aqui na Terra. Desencarnou, cortou o cordão de prata, o desencarne total, o seu espírito será atraído magneticamente para a dimensão a qual você sintoniza. Porque não tem isso de aceitar Jesus como único suficiente Salvador e se batizar nas águas. Desencarnou, você será atraído magneticamente para a dimensão a qual você está sintonizado. Porque tudo no universo obedece uma frequência. E se a sua frequência está baixa, você vai ser atraído para uma dimensão de uma frequência baixa. Se sua frequência está alta, você vai para uma dimensão onde a frequência é alta. Como é que eleva a frequência? Ama, 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 faz o bem de coração, retira as tendências mais, retira as paixões, orgulho, arrogância, prepotência, ganância, egoísmo, vai tirando isso e substitui por virtude, pelas virtudes do espírito. Porque se estiver só paixões, isso vai adensar a sua estrutura perispirítica de uma forma tão forte que você não consegue subir para as regiões paradisíacas, celestiais e dimensões angélicas. Você não vai conseguir, porque não condiz, é julgo desigual. Como é que você vai entrar num mundo de anjos se você está vibrando com os demônios? Então, se você estiver vibrando com os demônios, quando você desencarnar, ou seja, morrer, o corpo físico morrer, houver a disjunção molecular pelo fenômeno da morte, você será atraído magneticamente para essas dimensões inferiores, se você estiver em sintonia com elas, mesmo tendo aceitado Jesus e se batizado. Você me fez lembrar uma passagem do apóstolo Paulo que diz assim, se faz necessário que vos apresente diante do tribunal de Cristo perfeitos, quer no corpo ou fora do corpo. Exige de nós que nos encontremos perfeitos, que olhemos para nós, como Jesus falou, sede perfeitos como eu sou perfeito. Então é um trabalho, é uma reforma íntima, é se libertar, é viver essa plenitude de expansão, de libertação, né? E se aproximar da fonte. Na verdade, Pedro, eu acho que não haveria nem muito o que falar. É só simplesmente se manifestar na sintonia do amor. Você tem que sentir. Sentir, não adianta falar, você tem que ser. Muitas pessoas falam, têm conhecimento, tá aqui, eu já me deparei com pessoas que falam bonito. Nossa, que conhecimento maravilhoso. Estava até falando com meu marido. Mas a pessoa não vive aquilo. Não vivencia. Não vivencia aquilo. É hipócrita. Não sente na alma. Está aqui, né? Está aqui no pensamento, mas a boca fala, mas o coração está vazio. Então, eu acho que de repente eu posso terminar a nossa conversa aqui. Tem alguma coisa mais para dizer? Não, tranquilo, pode terminar. Você também tem mais alguma coisa para dizer? Então pode falar.
concluindo aqui, fazendo assim um pequeno resumo, o que o nosso irmão Pedro, Kátia, está falando, sobre essa questão de, né, conhecer o verdadeiro sentido da vida espiritual. Não é tão difícil, não é tão complicado. As religiões complicam tanta coisa, coloca tanta conversa em cima do assunto, tanto dogma, tanto segmento materialista, né? Tanta imposição, que a pessoa fica achando que para chegar no nível de conhecimento de Deus tem que fazer tanta coisa, é tipo um malabarismo no sentido da conversa. E eu fico vendo que a gente chega a uma conclusão, é apenas amar. E eu estava hoje de manhã meditando, o amor ele vem acompanhado de um pacote. Nesse pacote vem perdão, fraternidade, sinceridade, aceitação, perseverança, humildade, diminuição do ego, entendeu? Está no pacote. Se você está amando, está tudo no pacote. Não, exerça o amor, a sinceridade, está tudo incluído, tudo incluso. E você começa a ter a evolução. Inclusive tem uma mensagem que o Pedro trouxe, que você, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, você já tem uma base astronômica para se evoluir. Já é um avanço. Sim. Já é um avanço maior. Não precisa nem fazer tanto conhecimento. Você vê que, como Jesus falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E as religiões botam fardo pesado, tanta imposição. E se conclui aqui na minha conversa que é simples. É só abrir o coração e cumprir o que está escrito, né? Como Jesus disse, seja não só ouvinte, mas cumpridor da palavra. Porque ouvir e não cumprir não altera nada, não faz efeito. É simplesmente isso. Ouviu, colocou no coração e cumpriu, você começa então a sua evolução. Simplesmente isso. Na verdade, o Mestre Jesus, ele nos trouxe as instruções para nós nos curarmos, para nós nos salvarmos de nós mesmos, da nossa ignorância, do nosso apego à ilusão, certo? Então, quando ele fala assim, quando está lá em João escrito, conhecereis a verdade, ela vos libertará, aí alguém vai perguntar assim, mas o que é a verdade? A verdade é conhecer a ti mesmo. Quem é você? Né? E um detalhe na minha vida, e eu sei que deve acontecer na vida de muitas pessoas, naquele momento que de repente você se pergunta, quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu irei? Quando você começa a fazer essa pergunta, é aí que você tem que trabalhar o autoconhecimento, saber quem você é. E é claro, nós temos fontes de informação que nos leva a uma melhor compreensão e uma melhor percepção daquilo que somos de verdade. Sim. Não se limitando somente à Bíblia. A Bíblia tem informação? Tem. É rasa. É rasa. Porque, para finalizar aqui rapidinho, até uma vez falei lá na reunião, que era uma das questões de Nicodemos, né? Sim. De querer entender o que era esse reino. E Jesus simplesmente, dentro desse, o que é esse reino, é esse conhecer a ti mesmo. Só que, como ele não estava conseguindo entender o que Jesus estava falando, então Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Quer dizer, mergulhar de novo na experiência. Reencarnar. Já bati muitas vezes de frente com pessoas que questionam, dizendo que eu estou maluca. Não, isso não está escrito, isso aí não está escrito. Mas o versículo 8 de João 3, para fechar aqui a nossa conclusão, de que existe um trabalho de expansão, o versículo 8 diz, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde veio nem para onde vai, assim são todos os nascidos de Deus. Quer dizer, o vento nada mais é a alma, o sopro de vida, soprando aonde quer. Aonde é o corpo, é a experiência, na água, e é onde começa tudo, né? A água, a existência começa na água. Sim. Então, terminando aqui, eu vou deixar uma palavra de apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo foi as epístolas de Paulo que me fez despertar, dar o primeiro degrau para subir. Que o apóstolo Paulo, ele tem um exemplo de expansão. Ele teve uma transição. Dá para perceber nas epístolas de Paulo.
Então ele fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa é a minha palavra final e eu espero que todos tenham gostado. E Pedro, por favor, repete o nome do seu canal, por favor, para nós. O nome do meu canal é Espiritualidade com Pedro Augusto. Vai estar na descrição do vídeo. Quem quiser conhecer o canal do nosso irmão, sinta-se à vontade. E eu quero agradecer a atenção de todos e sigamos avante, né, para essa expansão, para esse crescimento, para esse novo. Gratidão. Gratidão.